noite, mais um dia nessa missão poderosa, uma missão que transforma 15 dias vivendo intensamente do secreto. E eu digo para você, não desanima, não para. Estamos nesse processo de transformação, de crescimento, de aperfeiçoamento, para nos tornarmos ainda melhor do que nós somos. Então não desista da missão, não desista do processo. Deus tem algo poderoso para fazer na tua vida. Nós vivemos todo esse tempo até agora nessa missão, ouvindo as instruções, sendo capacitadas, orientadas, e talvez você esteja aí pensando, nossa, eu tô aqui nessa missão e só tô ouvindo, faça isso, você tem que melhorar, você tem que ser assim, você tá errada. E às vezes a gente leva isso de forma negativa, sabe? Nós não estamos mais acostumadas a ser confrontados. Nós queremos tudo na nossa hora, no nosso tempo, na nossa vontade. Mas a vida não é assim. Nem tudo que a gente acha que é bom pra gente. E acabamos nos frustrando, nos desanimando, afastando pessoas de nós, trazendo quem não soma. E eu quero dizer para você, não desista do processo, não desista dessa caminhada do secreto. Às vezes a gente não vai ouvir o que a gente quer, mas a gente vai ouvir o que a gente precisa. E não se sinta cobrada, não se sinta ofendida. Por isso que é o secreto. No secreto é um lugar que vai expor as suas dores, vai expor suas frustrações, vai expor os seus erros, para que haja cura, para que haja transformação, para que haja melhora. Não vai te expor, não vai mostrar algo para você, para te ofender, para te machucar, para apresentar para os outros, para você ser motivo de chacota ou algo assim. Não, o secreto é algo muito particular e é um lugar onde nós somos verdadeiramente acolhidas. Então não se sinta apontada nesse processo, não se sinta usurpada, mas deixe o seu coração aberto para viver esse tempo. Talvez viver o secreto, você vem tanta empolgação e você olhou dessa caminhada e viu assim, ai, não é muito bem o que eu quero para mim. Eu não esperava isso para mim, mas é normal. Nós entramos no secreto, às vezes, para um determinado objetivo, nós temos determinada visão, e a nossa visão como ser humano é uma visão muito limitada. E o secreto vai nos proporcionar uma visão abrangente. Entenda uma coisa, o Senhor não quer te mudar para você virar um robô. Até porque nós temos o livre-arbítrio. Nós somos livres para fazer o que a gente quer. Sendo que há uma escolha, há uma colheita, há uma consequência em todas as nossas decisões. E você pensa em como está a tua vida. As suas escolhas têm te trago bons resultados? Você olha para toda a sua trajetória, quem você caminhou durante todo esse trajeto, a sua criação, todo o andamento, seus relacionamentos, o que você tem investido, você tem estudado, tem verdadeiramente acrescentado na tua vida, tem trago bons frutos, tem trago os frutos permanentes, porque tem coisas que são passageiras, são momentâneas. E o Senhor quer trazer longevidade, o Senhor quer trazer algo para a nossa vida que venha a ser um
plantio permanente, não algo momentâneo. Então hoje eu vim aqui com meus cabelos todos pro alto, que essa aqui é quem eu sou. Essa é a Thalita, com as suas dificuldades, com a sua limitação, com coisas ainda que precisam melhorar dia após dia. Mas o Senhor só aperfeiçoa coisas, está aperfeiçoando coisas que são boas em mim. Ele não vai tirar nossas características, assim como eu gosto do meu cabelo black, eu gosto, pra mim, o meu cabelo é como se fosse uma coroa. Esse jeito um pouco mais espontâneo de ser, de agir, um pouco mais falastrona, mais brincalhona, em alguns momentos, outros aspectos eu sou mais introvertida. Ele não quer arrancar quem nós somos, mas ele quer aperfeiçoar, e que tudo que nós somos como característica, jeito de ser, venha a somar com o propósito que ele tem para nós, que venha a ser algo positivo, que venha nos ajudar, que venha abrir portas, caminhos, entende? E nós vivenciamos momentos de muito julgamento. Hoje a gente é julgada por tudo, é apontada por tudo. No nosso vídeo passado nós falamos sobre esse código poderoso que tem mudado a minha vida e a vida de várias mulheres, o nosso código JMR. Você vê como nós somos limitadas? Às vezes a gente está aqui, eu estou falando as coisas antes, porque a nossa mente fica pensando, nossa mente é acelerada, o nosso dia a dia, mas a gente está aqui para compartilhar também as nossas limitações. Transformadas, e essa missão no secreto tem nos ensinado que mesmo que os nossos dias não sejam tão bons assim, o Senhor quer nos trazer de volta para a essência, para a gente se analisar, para a gente pensar, para a gente meditar, para a gente se autoavaliar. E ter dias que a gente só vai respirar, se acalmar e ver que daqui por diante, com atitudes assertivas, atitudes instruídas no Senhor, nós vamos vencer. Amém? O dia mal acontece para todo mundo, acontece para mim, acontece para você. Nós somos seres humanos, estamos propícios a errar. E aqui, como a gente falou através do código JMR, aqui a gente não está aqui para apontar os seus erros. Você está errada nisso, nisso, aquilo. Não, o secreto é para você se avaliar. Instruída pelo Espírito Santo, ele vai te mostrar onde que você precisa melhorar, porque todos nós precisamos melhorar todos os dias. Todos os dias. E não é coisas para te punir. Tá com ruído? Vou trazer aqui mais para pertinho. Porque tá muito calor e é o ventilador que deve estar fazendo ruído. Então são coisas que não são para nos machucar, mas para nos fazer crescer, para nos fazer aperfeiçoar, para nos fazer conquistar. Então não se sinta ofendida nessa trajetória, não se sinta magoada e não desista do processo, não desista da missão, não desista de você mesmo, porque Deus tem o melhor para você, algo poderoso para ser executado na minha e na tua vida, e a gente vai permanecer, amém? Vamos lá em 2 Crônicas 7:14, uma passagem bem conhecida, e diz assim: então, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha presença e se afastar dos seus maus caminhos,
eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Olha essa mensagem poderosa. Olha a resposta poderosa que nós temos aqui na palavra em 2 Crônicas. Você faz parte do povo de Deus. Eu faço parte do povo de Deus. E é necessário sim se humilhar, orar, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Pessoas falham conosco, mas também nós falhamos com as pessoas. Às vezes a gente tem esse olhar, sabe, de julgamento, porque todo mundo me julga, todo mundo me aponta, mas a gente também automaticamente, às vezes pelo modo de defesa, nós vamos e apontamos pessoas, nós machucamos pessoas, falamos sem pensar, agimos de forma que não é coerente de quem nós somos. Às vezes a gente não está num dia bom, né? E é necessário reconhecer isso, não trazer desculpas. Eu estava conversando ontem com uma irmã, falando sobre algo que aconteceu num grupo que nós participamos, atualizando ela das bênçãos administradas. E aí ela falou assim, né? Eu contei o caso que aconteceu e ela, eu também sou assim. Eu também ajo assim, quando eu me sinto coagida, quando chamam a minha atenção e eu me sinto coagida, o que eu faço? Eu pego outras pessoas como exemplo para justificar o meu erro. Aí eu falei, mas aí você está errando 2 vezes, porque você não está aceitando a repreensão e você está colocando o nome de outras pessoas que não tem nada a ver nesse assunto. E são pessoas diferentes, são histórias diferentes. Como é que você vai colocar e justificar o seu erro usando o nome de terceiros? Nós temos que ser maduras o suficiente para assumir os nossos erros e pedir perdão. Desculpa, eu errei. Como diz o bom carioca, foi mal. Eu falhei. E com todo o carinho, né, eu conversei com ela e ela entendeu que a gente estava com uma conversa muito leve, falando sobre várias coisas, sobre o sentido da vida. Estava muito legal a conversa. Eu falei, viu como nós precisamos? Esse é um alerta para você, porque você conseguiu identificar algo que você precisa melhorar. E daqui por diante não fazer mais. E aí eu também. Isso também sinaliza se 2 vezes na mesma semana o mesmo assunto veio até mim nessa pauta, eu já começo a ficar alerta, sabe? Nossa, aconteceu isso com essa pessoa. E aí veio um assunto que testificou. Peraí, será que eu também sou assim? Será que você também é assim? Alguém te chama atenção, mas fulano também faz. Fulano também age assim. Então também eu vou continuar, porque não importa o que os outros façam. O que importa é a sua vida com Deus e a consequência disso. O que você quer ter? Uma boa colheita? Você está plantando esse tempo todo nessa missão, nesse teu tempo com Deus. Você está plantando, você está investindo. É tempo, é energia, são prioridades, outras coisas que você está deixando de fazer para estar submersa, imergida nesse tempo do secreto. Aí uma atitude tua errada pode envenenar toda a sua colheita. Uma atitude errada pode envenenar toda a nossa colheita daqui por diante. Aí pode até nascer frutos, você pode até colher frutos, mas os frutos vão ser escassos. Os frutos não vão ter aquele sabor, aquela beleza. Quando a gente planta algo, eu não sei vocês, mas na casa de familiares meus tem algumas plantas, tem mangueira, goiabeira,
jabuticabeira. Então tem estações, né, que é, poxa, essa aqui é a época que vai ter isso. E aí ficamos já naquela expectativa, né? Poxa, já tá no tempo. Interessante que na casa da minha tia tem uma goiabeira. E antigamente, né, a gente ficava naquela expectativa, nossa, goiabeira e tal, mas tá chegando a época. E era muita goiaba. Eu ficava chateada, porque eu tinha que depois limpar tudo, né? A gente joga pedra, mexe, tudo, aí cai folha, ou às vezes tá madura a goiaba, se passa no chão. Mas enfim, só para descontrair sobre o tema. Chega um momento que tinha aquela fartura, sabe, de goiaba, mas foi passando-se o tempo e a goiaba branca, a gente começou a perceber que começou a perder a qualidade. Agora, para comer tinha que vasculhar a goiaba inteira, começou a dar bicho. E goiaba branca com bicho não rola, né? Porque é tudo a mesma cor, a cor parecida, o bichinho da mesma cor ali da goiaba branca. E aí a gente já não comia com tanta vontade assim, ou não comia com tanta vontade, com tanto zelo assim que a gente tinha, né? Nossa, goiaba docinha, uma delícia. E foi se perdendo o sabor. Ela foi criando bicho com o tempo, sempre foi uma goiabeira que dava aquelas goiabas grandes, sabe? Enchia a palma da mão, assim, grande a goiaba. E aconteceu algo dentro da sua raiz que foi perdendo a sua característica, a sua essência, foi diminuindo, foi contaminando. E agora, já adulta, eu vejo que aquela goiabeira para dar goiaba, olha, é raro. Quando vem uma ou outra. Antigamente era aquela prosperidade, aquela abundância. Agora não. Nasce aqui, aí fica mais mirrada, fica mais de vez, umas ficam verdes e nem amadurecem. Agora só faz parte ali do quintal. Antigamente alimentava muitas pessoas, não apenas a gente que fazia parte da família, que se alimentava ali da goiaba, desfrutava daquele sabor maravilhoso, quanto os vizinhos que passavam no caminho, as crianças que ficavam, né? Quando é criança, o olho brilha quando via as frutas, queria subir no pé para poder pegar. E agora só ocupa espaço. E muitas vezes as dores, as mágoas, as marcas nos fazem isso. Éramos árvores frondosas que dávamos bons frutos. E muitas vezes foram machucadas, apedrejadas, saculejadas, como eu já fiz na coitada da goiabeira, porque dava muito fruto. Quando a gente dá fruto, verdadeiramente as pessoas querem se alimentar do nosso fruto. E para se alimentar do nosso fruto, muitas vezes, sem cuidado, as pessoas nos machucam, as pessoas nos ferem, nos cortam, só para provar do fruto e ir embora. Mas isso não pode te contaminar, isso não pode tirar a tua essência, o teu propósito. Isso é o propósito do secreto, te trazer de volta a essência de quem você é. Você foi machucada, você foi denegrida, e aí você, não vou deixar mais ninguém me machucar, vou começar a botar bichinho. Agora vai comer, mas vai encontrar bichinho. Aí agora vai comer, mas não vai ter gosto. Você, por auto se proteger, você perde o seu sabor.
você perde a tua alegria, tu perde a tua essência, o seu brilho, o seu sabor se perde. E vai o quê? Murchando, mirrando. E aí a gente pensa, não, mas tanta gente se afastou. Quando a gente não dá fruto, realmente as pessoas se afastam. Quando a gente não tem nada para oferecer. O interessante é que a gente sempre fala, Senhor, eis-me aqui. Me usa como instrumento. Eu quero ser usado por Ti. Trabalha em mim. E aí o Senhor trabalha, o Senhor traz as pessoas que realmente tem pessoas que vão se alimentar do nosso fruto e vão embora. E a gente tem que ter maturidade para entender que existem pessoas e pessoas na nossa vida. Muitas vezes nós pegamos todas as pessoas e colocamos na mesma panela, no mesmo pote, na mesma caixa. E a gente precisa entender que tem pessoas que só vêm para nós sermos um instrumento, nós alimentarmos essa pessoa e ela ir embora. Tem pessoas que vão ficar por um tempo, vão nos ajudar, vão arar a terra, vão jogar água e depois também vão embora. Tem pessoas que vão permanecer. E esse tempo desse entendimento, dessa autoanálise, trazendo essa ilustração da goiaba, qual estágio você está? Qual estágio você está? E muitas vezes, pensando nisso e estudando esse tema, eu fiquei pensando por quantos anos eu fui aquela goiaba que fazia de propósito, botava bichinho, deixava o bichinho me comer, me corromper, para poder atacar outras pessoas, para as pessoas irem embora, sabe? E fazia mal às outras pessoas e a mim mesma, me permitindo isso, me sabotando. Mas o Senhor nos traz a um tempo de se analisar, porque nós pertencemos ao Senhor e nós somos dele. E é necessário nós reconhecermos os nossos erros. Se humilha, ora ao Senhor e busca a sua presença. Não há transformação se não houver a presença do Senhor na nossa vida. A presença do Senhor não é algo que fica nas quatro paredes, ou que as pessoas pensam, eu vou lá na igreja buscar a presença. Não, a presença já está em ti através do Espírito Santo. Então todos os dias se humilha, ora, busca, se afasta dos maus caminhos, das más conversações, das más influências, do que até a tua mente te sabota, a tua mente te lança para tentar às vezes te guardar, mas está te prejudicando. Pede ao Senhor para te mostrar, para te sondar. Porque quando nós reconhecemos isso, nós declaramos isso, principalmente verbalmente, é necessário falar ao Senhor, Senhor, olha, eu tô chateada com isso, eu tô triste com isso, tô revoltada. Muitas vezes o réu primário fica agarrado no anjo, porque a minha vontade, se eu for fazer a minha vontade, mas me ajuda, me socorre, tá me machucando, e eu não quero ser essa pessoa amarga. Eu não quero perder a minha essência, eu não quero perder o meu sabor, eu não quero deixar de alimentar a quem precisa, porque tem pessoas que precisam de mim, precisam de você, tem você como uma referência. Não permita que um momento, um sentimento, uma sensação venha arruinar tudo que está dentro de você. Sim, você pode expressar a Deus com o seu pensamento, mas no secreto é você e Deus. Então não tem ali, porque tem coisas que nós precisamos declarar para o inferno ouvir.
Precisamos declarar que nós não queremos mais viver essa vida, sabe? Pra falar assim, olha, eu me posicionei, eu entendi que eu tô falhando aqui, mas Deus vai me ajudar, porque eu estou declarando e no nome de Jesus a minha vida vai mudar. Eu era uma pessoa que me frustrava muito, porque acho que a minha pior autossabotagem era me avaliar e avaliar outras pessoas. Eu sempre olhava e achava que a grama dos outros era mais verde do que a minha. E aí eu começava o meu julgamento e a minha murmuração. As pessoas têm uma vida tão boa, fulano tem uma vida tão boa e eu não tenho. Minha vida poderia ser a melhor, porque se meu parente, se fulano agisse melhor comigo, se fulano tivesse cuidado de mim, se fulano tivesse feito, e aí foi criando raízes de amargura dentro de mim. Tem coisas que a gente não pode mudar o nosso passado, mas a gente pode mudar o nosso hoje, o nosso presente e o nosso futuro. Porque ainda há esperança para nossa árvore, para que o jardineiro que é Jesus venha nos sarar, venha nos curar. Eu só pude estar aqui hoje compartilhando com vocês porque eu me permiti ser curada. E não é fácil, mas é necessário e vale a pena. Vale a pena confessar, vale a pena rasgar o seu coração, porque Romanos 12:2 é uma verdade. Há uma metanoia, há uma mudança de mente. Essa semana foi uma semana muito intensa para mim e eu louvo a Deus porque através do secreto o Senhor sabe quais são as minhas dificuldades, as minhas debilidades. Ele sabe qual é o meu ponto fraco, aquilo que me desestrutura, que me entristece. Ele sabe o que nos machuca. E o Senhor me deu essa missão de estar fazendo aqui esse tempo, esses 15 dias. E hoje eu entendo como eu necessitava desses 15 dias no secreto. Aconteceu muita coisa nesse tempo. Eu tive muitas perdas durante uma semana. Eu tive muitas perdas, tive que me despedir de muitas pessoas. O Senhor colheu para si. E isso mexeu muito comigo, porque eram pessoas de várias idades, homens, mulheres. Tinham pessoas que já tinham uma vida já bem vivida, mas estavam sofrendo muito, outras estavam doentes, outras foi no de repente. Estava bem, teve mal súbito e se foi. E isso mexeu muito comigo, muito com o meu emocional. E eu agradeci a Deus porque eu estou aqui nesses 15 dias do secreto e eu pude viver, estou vivendo juntamente com você nessa imersão. E eu falei, Senhor, me ajuda a viver esses dias que o Senhor tem me proporcionado de vida bem vividos. Porque o que eu tenho feito de diferença aqui na Terra? E quando eu me for, qual é o exemplo que vão falar sobre mim? Eu pude me despedir de uma pessoa e eu fiquei muito emocionada. E muitos que estavam lá se despedindo também dessa pessoa, falou, essa pessoa me ganhou para Jesus. Essa pessoa falou para mim, você vai aceitar Jesus porque Ele vai mudar a tua vida. Se permita. E quantas pessoas que ele ganhou para Jesus estavam ali declarando que a vida dessas pessoas foram mudadas. Então a vida dessas pessoas foi mudada porque alguém decidiu mudar primeiro. Então o Senhor quer mudar a nossa vida, para que vidas venham ser alcançadas, vidas venham ser tocadas, vidas venham ser transformadas. E o Senhor é aquele que ouve, o Senhor é aquele que contempla o mais íntimo do nosso ser. Porque está escrito aqui, não são as minhas palavras.
eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Aleluia! Aleluia! O Senhor tem um tempo de restauração para as nossas vidas, de reconstrução. Aquilo que foi ferido, que foi machucado, ficou pelo meio do caminho, tua árvore foi cortada, foi danificada, mas a esperança de restauração. Não fique com esse sentimento de culpa, porque quando a gente entende, começa a compreender no secreto que nós estamos errados, que nós falhamos, vem esse sentimento de culpa. Ah, mas eu falhei, mas eu tô errada. Ah, mas o que será de mim? O Senhor te perdoa hoje, o Senhor te sara hoje, o Senhor te reconstrói hoje. Aleluia! O Senhor te restaura para uma grande obra. Oh, Deus poderoso. Por isso que eu amo esse Deus e eu amo o secreto. Porque o secreto nos dá a oportunidade de recomeço todos os dias. Fez alguma coisa errada, irmã, falou no impulso, na força, que não era para ter. Hoje é o tempo de pedir perdão. O Senhor restaura. O Senhor vai mostrar de onde vem esse gatilho. Porque nós temos gatilhos emocionais. Tem coisa que vem lá do nosso passado. Tá lá, perdoei, mas tá lá dentro escondido ainda. E quando acontece algumas coisas, vem aquele gatilho. Você acha daquela maneira impulsiva. Mas o Senhor quer te levar a um secreto, para te mostrar onde está a tua dor. Ele quer limpar a tua dor, tua ferida. Vai doer porque vai expor. Quando a gente machuca, né, não tem que limpar, tem que jogar água. Quando a gente é criança, ainda, né, a mãe pegava o sabão que passava, de ardia, a gente gritava. Vai ter momento que tu vai ter que gritar, porque o Espírito Santo vai jogar aqui, vai arder, para poder limpar. Tu vai gritar, grita diante de Deus: Senhor, socorro, tá doendo. Mas enquanto tá doendo, Ele tá limpando, tirando toda infecção. Aleluia, para essa infecção não generalizar dentro da tua alma. Ele é o remédio. E qual remédio? Vou te falar, qual remédio que é gostoso de se tomar? Não conheço um. Mas tem até aquele gostinho de tutti-frutti, um gostinho de não sei o que. Mas o remédio bom é aquele que pá. Eu particularmente, eu prefiro até tomar uma injeção. Tem gente que não gosta de injeção, né? Tem terror. Eu prefiro logo que já vai lá, dói de uma vez. Mas entra logo e trabalha. Mas é pro nosso bem, pra infecção ir embora, pra dor ir embora, pra aquilo que te prejudica. Porque essa autoanálise não é pra te frustrar, não é para fechar portas, mas para te mostrar que há esperança e há um novo caminho. Às vezes o caminho que a gente está trilhando não é o caminho que a gente tem que andar agora, não faz parte mais da nossa realidade de hoje, não faz parte mais do que o Senhor quer, o propósito que Ele quer. E Ele quer te mostrar, para te sarar, te fazer uma pessoa melhor, te fazer uma mulher feliz, porque nós nascemos para ser felizes. A mulher nasceu com um propósito, para completar uma missão, para completar uma obra que já era linda. O Senhor criou a mulher para brilhantar essa missão, para guiar essa missão. Por isso que a sabedoria vem para a mulher, mas esse é um tema para outro vídeo. Vamos lá, Atos 3:19. Meu Deus, está forte demais. Eu sinto a graça do Senhor neste lugar. Atos 3:19. Agora arrependam-se e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Arrependam-se e voltem para Deus.
É tudo pra Ele, volta pra Ele. Ah, mas tô fraquinha, volta pra Ele. Eu tô pecando ainda, volta, Senhor, não consigo sozinha. Mas tem coisa que a gente não consegue sozinha, não. Tem coisa que a disciplina, eu vou fazer e pronto. E me posiciono e faço. Mas tem coisa que eu não consigo sozinha. Por isso que nós precisamos voltar pro secreto. Porque Ele vai nos ajudando. Ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E quando nós nos posicionamos, quando nós nos dispomos a ser curadas e expomos a Ele o nosso pecado, Ele apaga. Ele esquece. É uma experiência que você viveu e você daqui por diante vai viver um novo tempo, uma qualidade de vida, uma nova perspectiva a qual você nunca teve. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada por esse tempo de crescimento. Como é bom falar sobre o Senhor e sobre as coisas de Deus, do reino. E queremos aqui, Senhor, expor na Tua presença os nossos pecados, nossas falhas. Queremos nos humilhar diante de Ti pedindo perdão, Senhor, pelos nossos atos, palavras, pensamentos, atitudes involuntárias, atitudes voluntárias, porque tem coisas de pecado que a gente gosta de fazer, gosta de praticar e não consegue soltar, mas nessa hora nós expomos diante de Ti, Senhor, e Te pedimos, nos ajuda diante da Tua presença, Te pedimos que Teu Santo Espírito possa nos ajudar nesse caminho de transformação. Ó Deus, que haja transformação na vida de cada uma das minhas irmãs, que haja transformação na minha vida e que possamos desfrutar da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, minhas irmãs, até a próxima. Beijo, shalom.